Nós vamos iniciar falando sobre o que é ser bom. Naquela dinâmica em que, para que nós possamos cada vez melhor sermos esse canal de comunicação, essa mediunidade mais limpa e transparente, que Hamed nos convoca a nós nos conhecermos, sermos pessoas autênticas, para que possamos cada vez mais nos comunicarmos melhor com a espiritualidade. A partir do momento que nós aprendemos a nos comunicar conosco mesmo, sermos honestos conosco, é que nós vamos ser melhores canais. E nessa proposta em que ele fala, né, do que é ser bom, ele vem trazer algumas características do que seja uma pessoa boa. E ele inicia falando que uma das principais diferença, destacando, né, a diferença entre uma pessoa bondosa, entre a bondade e a desatenção com as necessidades pessoais. Nós vamos entender o que ele quer dizer com isso. Ele fala assim, ó, há uma grande diferença entre bondade e versus desatenção com as suas próprias necessidades, com as necessidades pessoais. Por que ele faz esse chamado? Por que ele faz esse alerta? Nós temos, equivocadamente, a ideia de que, se eu sou uma pessoa bondosa, eu posso relaxar com as coisas vinculadas à minha própria pessoa, ao meu próprio corpo, ou, principalmente, às minhas próprias necessidades. Por quê? O meu foco e a minha atenção vai estar voltado ao outro. O foco das minhas atenções será sempre a outra pessoa, o meu próximo, o meu irmão necessitado. Não é assim que nós pensamos? Ou seja, então eu vou estar focado em fazer a bondade para o outro, atender às necessidades do outro, e com isso eu posso estar desatento às minhas próprias necessidades. Eu não preciso me preocupar com as minhas questões, porque eu vou estar olhando sempre para o outro. Então, nós temos como um exemplo, um ícone da bondade, que é a Madre Teresa de Calcutá. Ela é uma pessoa que é uma referência em bondade, em pessoa bondosa. Então, nós temos isso, que é aquela pessoa que tem tanta dedicação para o outro, que tem tanto olhar, que tem todo o seu tempo, o seu investimento é em detrimento do outro, que esquece de si. E o que Hamed vem dizer assim, que há uma grandíssima diferença. Se você quer ser uma pessoa bondosa, não há necessidade de você não olhar para si ou ser desatento com as suas próprias necessidades. Então, ele fala assim, ó, que o ser bom não é ter uma vida associada à sua autonegação ou à sua autonegligência. Então, que nós desvinculemos essa imagem de que pessoa bondosa é aquela que esquece de si em detrimento do outro. Bem como não é a pessoa bondosa, não é aquela pessoa que vai se ajustar obsessivamente às exigências ou à necessidade dos outros. Olha a profundidade dessa reflexão. Eu não vou ligar-me como uma pessoa bondosa, sendo autonegligente comigo, autonegando as minhas necessidades, muito menos para que eu seja considerada uma pessoa bondosa, que eu tenha que me ajustar à necessidade do outro. Eu vou fazer qualquer coisa, acima de tudo, eu vou suplantar qualquer obstáculo, qualquer exigência, alta exigência minha, em favor do outro. E ele diz assim, ó, que acima de tudo, o bondoso conhece e defende os seus próprios direitos. Por quê? Porque a pessoa bondosa, em primeiro lugar, ela sabe cuidar de si mesma. Então, nós, enquanto pessoas bondosas, vamos conhecer nossos direitos, vamos defender nossos próprios direitos, vamos saber cuidar de nós mesmos. E uma frase que ele fala é assim, ó, o bondoso é sustentado por sua autoconfiança e estimulado por um impulso forte e desinibido, a fim de concretizar ou construir ações altruístas. Vamos repetir um pouquinho sobre o que ele fala? A pessoa que é bondosa, então, o que ele está dizendo? A primeira coisa
é que ela está embasada por uma autoconfiança, uma confiança em si próprio. E por que é necessário que eu possa ter essa autoconfiança para estar vinculada a um ser bondoso? Porque a pessoa bondosa, ela precisa, para ser bondosa, planejar e construir ações altruístas, ações para o outro, ações que possam beneficiar as outras pessoas. Mas eu só poderei construir e concretizar essas ações caso eu tenha força o suficiente, eu tenha autoconfiança nas minhas ações, nos meus pensamentos, nas minhas capacidades, para que eu possa verdadeiramente finalizar uma ação em favor da outra pessoa. Isso não é contrário ao que nós falamos antes em relação a defendermos nossos direitos, a não ajustarmos as necessidades do outro. Não. Nós vamos ter essa autoconfiança, vamos ter um desejo, um impulso muito forte e desinibido, que é o que ele fala, para que nós possamos ir lá construir aquela ação altruísta em cima do outro. Mas eu preciso ter autoconfiança em mim. Como que eu vou desenvolver essa autoconfiança? Nós vamos ver no decorrer da leitura do livro, muitas e muitas vezes, nós vamos ver como nós precisamos nos olharmos para esse espelho para nos identificarmos a pessoas que nós somos. E nós rasgarmos essa imagem, essa camada daquilo que nós imaginamos ser. E ele está falando aqui, olha, se você quer ser bondoso, tenha autoconfiança. Você vai ter esse impulso forte de ir lá fazer uma ação altruísta, você vai concretizar aquilo que você planejou em relação à necessidade do outro. Entretanto, não se abuse, não passe por cima das suas necessidades, não passe por cima dos teus limites. Não pare de comer, de dormir, ou seja, de cuidar da sua higiene, porque, ou seja, não se autonegligencie porque você está cuidando do outro. A pessoa bondosa possui uma aura de vitalidade que reúne uma preciosa e rara combinação de ternura e destemor. Então, a pessoa bondosa não é aquela pessoa que nós olhamos e é aquela pessoa que fala mansinho, aquela pessoa que está sempre estável, equilibrada, que fala baixo. Porque nós temos, talvez, essa visão dessa pessoa bondosa é aquela pessoa amorosa. Ele está desvinculando isso. Ele diz assim que a pessoa bondosa, ela vai ter essa aura da vitalidade. Porque essa aura, essa vitalidade, que conduz a pessoa a fazer essas ações altruístas. E vai ter essa rara combinação. O que é essa rara combinação? Que é essa questão de ser uma pessoa, sim, amorosa, de ser uma pessoa que demonstra ternura, de ser uma pessoa acolhedora, mas há que se combinar esse destemor, essa coragem de projetar, concretizar ações altruístas. Ternura e destemor. Existia uma figura que certa vez falou-me assim: Soyara, sei que você defende ser uma pessoa autêntica, mas preciso te dizer algo. Autenticidade não tem nada a ver com falta de educação. E por que eu estou vinculando essa questão da ternura e do destemor? Porque ali eu aprendi que, para ser autêntica, não preciso ser mal educada. Eu posso falar aquilo que penso, aquilo que acredito, posso sim, devo. Entretanto, de forma amigável, de forma amorosa. Da mesma forma que posso falar de forma amorosa, com ternura, com amor, entretanto, ser firme e assertiva nas coisas que falo. Então, essa pessoa bondosa vai ter esse destemor aliado a essa ternura. A criatura bondosa domina a arte da sinceridade. Quem é bondoso precisa ser sincero, pois, acima de tudo, é fiel a quem? Consigo mesmo. Então, veja só, Hamed nos fala o quê? Que a pessoa, para ser bondosa, precisa ter autoconfiança, precisa ter essa vitalidade, precisa construir ações altruístas, mas concretizá-las. Tem essa rara combinação de destemor com ternura e é, acima de tudo, extremamente sincera, conhecedora dos seus direitos, defensora dos seus direitos,
e fiel a si mesmo. Veja como ele volta muito a coisa para você consigo mesmo. Não está falando nada em relação a ser bondoso, é você ir lá ajudar o outro e trazer necessidade. Não, ele começa a falar da bondade em relação a você. E vai adiante quando diz que a pessoa bondosa tem um aspecto jovial e sociável. Eu achei essa frase tão característica, porque eu conheci algumas pessoas muito bondosas. Uma senhora que tinha 86 anos, e quando eu chegava na casa dela, e ela sorria para mim, assim, ela parecia uma menina de 18 anos. Ela tinha um aspecto na leveza, na sinceridade, na forma de relacionar-se, esse aspecto jovial, essa vitalidade. Com 80 e poucos anos, ela tinha uma vitalidade. Eu entendo que a Hamed vem falar sobre isso, que a pessoa bondosa tem esse aspecto jovial, é sociável, demonstra carinho pelas crianças, pelos animais, pela natureza, pela fauna, pela flora. Como que nós podemos dizer que nós somos pessoas bondosas, enquanto que nós não vamos ali defender um animal? Enquanto que nós podemos ver alguém maltratando uma criatura, dos nossos irmãozinhos menores, e aquilo não vai me causar espanto. Que eu não vou demonstrar carinho e amor pelos animais, pelas crianças, respeito pela natureza. Olha como ele agrega o que é ser uma pessoa bondosa. Demonstra carinho, demonstra carinho. As crianças, os animais, as flores, toda a fauna. Isso comove as nossas fibras, porque nós já temos ali instalado esse ser bondoso em nós. Se eu me passo indiferente aos animais que estão sofrendo, indiferente ao desmatamento, ao desperdício, ao maltrato à natureza, eu ainda não estou conseguindo galgar essa característica de ser bondoso. Eu posso ir lá ajudar o meu irmão necessitado, eu posso ir lá compartilhar aquilo que eu tenho com o menos favorecido, o mais desfavorecido. Entretanto, se eu não demonstrar esse carinho pelos animais, fauna, flora e crianças, eu ainda não posso me classificar como um ser bondoso. Posso estar no caminho, mas ainda não sou um ser bondoso. A pessoa bondosa, ela é uma boa ouvinte. É uma pessoa que sabe ouvir, que sabe emprestar os seus ouvidos, o seu ombro ao outro que está precisando desabafar. Pessoa bondosa é solidária, ela é cordial. Entretanto, quando nós estamos ouvindo o nosso irmão, a categoria de ser boa ouvinte não significa, e esse é o alerta que ele faz, não significa dizer que devamos ficar preso naquele problema, que devamos trazer aquele problema como se fosse nosso para a nossa resolução. Ou muito mais, muito menos ainda, interferir no problema do outro, ou na solução do outro. Então, assim, a pessoa bondosa é uma pessoa ouvinte, uma boa ouvinte, ela é cordial, ela é solidária com a dor do outro, mas não significa dizer que devamos ficar presos na necessidade e no problema do outro, ou muito menos que devamos interferir naquela solução. Muitos de nós ficamos envolvidos naquele problema ou naquela solução de tal forma que diz Hamed que esse envolvimento está encobrindo sentimentos de culpa, de remorso. Então, quando nós ficarmos envolvidos numa generosidade compulsiva, que tais atos são motivados por sentimento de culpa, por obrigação, ou ainda pior, por pena, que quando sentimos pena, o que demonstra? Uma autoconsideração, uma suposta superioridade moral. É isso que ele traz. Então, esse equilíbrio de nós nos importarmos com o outro, de nós sermos solidários com o outro, mas não ao ponto de interferirmos ou trazermos esses problemas para nós. Porque às vezes é o karma do outro. Quando nós interferimos demais, quando nós trabalhamos demais para solucionar o problema, quando nós levamos aquele problema para nossa casa, quando nós levamos aquilo tudo, nessa generosidade compulsiva que tudo é para os outros, tudo é para os outros. Vamos resolver aquilo, vamos fazer aquilo, sempre ao outro, ao outro, ao outro.
Dizer assim, preste atenção, se você não está fazendo isso por um grande sentimento de culpa, ou por uma obrigação, ou muito mais pela superioridade, suposta superioridade moral que tu tens, que te leva a sentir pena. Ou até o prazer de você ajudar para receber um muito obrigado. E aí o que tem por trás disso é uma grande carência afetiva. Quando nós nos sentimos que nós podemos ajudar o outro, eu nem falo da ajuda apenas material, pode ser a ajuda da conversa, do bom ouvinte, do conselho, do aconselhamento. A pessoa que está num patamar em que pode ser um patamar em que possa ajudar o outro, é porque o outro se coloca aqui. Então, está precisando de ajuda. Então, nós automaticamente, eu tenho conhecimento, eu tenho informação, eu sou um ótimo médium, então eu posso dar conselhos, eu posso, por quê? Eu estou aqui numa superioridade moral e o outro está aqui. Então, assim, esse ajudar o outro pode me levar ilusoriamente nesse patamar de que eu esteja num degrau superior. A pessoa bondosa tem sim compaixão do outro. Vai ter atos elevados de compreender a situação do outro, mas não vai esquecer do seu autorrespeito, vai saber perdoar, vai ter atos de bondade, mas nada será desmedido. E ele pede para nós estarmos atentos quanto a essa questão do bom médium, daquele médium que é reconhecido pela sua mediunidade ou pelos seus atributos, para que nós estejamos atentos, porque as pessoas que nos rodeiam, é elas que nos classificam assim. E isso pode nos estimular orgulhosamente por essas pessoas, para que nós tenhamos esse cuidado. Essas pessoas que nos cercam, elas vão nos elogiar em demasia, elas vão buscar esse nosso auxílio, para que médiums atentem-se a isso, para que não seja estimulado o seu orgulho. Porque nós não podemos confiar nos aplausos. Eu sempre digo, não dê bola, nem para elogio e nem para crítica. Há mais daquilo que é o tamanho de cada um deles. Se você me criticar, eu vou estar atento para ver se essa crítica tem algum fundamento em que eu possa ali me olhar e ali me melhorar. Mais do que isso, eu não farei. Eu não vou me sucumbir porque alguém me criticou, porque é o meu ego que está sendo ferido. Se a crítica que me é feita tem uma razão de ser, eu vou acolher o meu erro e vou corrigi-lo. Mais do que isso, me demorar naquela crítica, já não é mais o que a pessoa me falou que está me machucando. O que está me machucando é que eu não agradei, que eu não sou tão maravilhosamente boa o quanto eu pareço ser. Que eu não estou agradando 100%. Então, o que está ali à frente é o ego, é aquela vaidade. A mesma coisa em relação ao elogio. Elogio, porque é maravilhoso, porque é um ótimo médium, porque isso, porque aquilo. Mesma coisa. Não há necessidade, porque nós paramos demais nessas questões que podem ser retiradas a qualquer momento. Os aplausos, hoje você pode estar sendo aplaudido, amanhã você pode não estar sendo aplaudido. Então, isso não significa nada para nós. Nada, 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 nada. E ele pede assim, olha, você conseguir dizer às pessoas, porque nós estamos falando de ser bom. Então, o que é a pessoa bondosa? Nós temos a ideia é aquela pessoa que nunca diz não. Aquela pessoa, ele é boa, ele é bonzinho, né? Ela é boazinha, ela faz tudo, é só você pedir, tudo ela faz. Ou seja, ela se autonegligencia, ela deixa de fazer as coisas para si, para fazer para o outro. Ela rasga a cartilha do autocuidado, porque é uma pessoa boazinha. Não é assim? Tudo que tu pede, ela faz. Daí ele diz assim, olha, conseguir dizer, não posso, eu não concordo, eu não sei, ou principalmente, eu não quero, é a única forma de nós termos controle sobre a nossa própria vida. Então, essa incapacidade de dizer não posso, não concordo, não quero, não sei, é como se a gente não gerenciasse a vida da gente, como se a gente não tivesse autogerenciamento. Então, nós temos que deixar o outro... Não falou antes lá que ser bondoso, ele é sincero, ele é fiel? Não foi isso? Deixa eu pegar aqui que ele falou. Domina a arte, a criatura bondosa domina a arte da sinceridade. Então, eu tenho que deixar o outro saber o que eu penso e o que eu sinto em relação àquilo que está sendo colocado, ou aquele pedido, ou aquela ação que estão me solicitando. Eu posso dizer, não posso, não sei, eu não consigo, eu não quero. Lembra?
de reconhecer o direito, os seus próprios direitos e defendê-los. E aí, para finalizar, isso aqui é um resumo, na verdade, né? Ele fala assim que ser bom é fazer escolhas ou tomar atitudes com compaixão, que é diferente de pena. Com compaixão. Então, nós vamos escolher aquilo que nós vamos fazer, vamos ter postura, comportamentos em relação ao outro, sempre movidos pela compaixão, lançando mão da própria dignidade e, ao mesmo tempo, promovendo a dignidade alheia. Eu não estou rasgando fora, rasgando a cartilha da minha dignidade em favor do outro. Não, eu tenho que promover a minha dignidade, ao mesmo tempo em que eu estarei promovendo a dignidade do meu irmão. E tem um caso que vocês devem lembrar, eu não sei se é folclore ou não, mas que conta, que é de São Francisco de Assis, falando essa questão do autonegligenciamento, que conta uma história que São Francisco de Assis, ele adorava, amava os animais, que ele era uma pessoa que defendia os animais, que quando ele sabia que alguém tinha pego um animal numa armadilha ou coisa assim, ele ia lá, adquiria, comprava aquele animal para dar a liberdade, mas que ele era extremamente rigoroso e rígido consigo mesmo. E quando ele estabeleceu o mosteiro, a ordem dos franciscanos, etc., ele colocou várias regras que ele era muito, muito rígido, e principalmente consigo mesmo. Então, em relação, por exemplo, à roupa que ele usava, o tecido era algodão áspero, rústico, que não era os tecidos da sua túnica, não eram os tecidos que a maioria das pessoas utilizavam. Ele pegava aquele que embalava os tecidos, aquele algodão que fazia a volta dos tecidos que eram transportados, porque ele achava que tinha que ser dessa forma, o mais simples possível. E a mesma coisa em relação à própria alimentação, se alimentava muito mal, quase não comia direito. Ele tinha fazia um autonegligenciamento, porque em favor do outro, ele achava que o benefício e tudo que deveria ser de bom e melhor era sempre ao outro, que a ele não competia isso. Então, o autoflagelo que eles próprios se impunham era muito rigoroso. E com isso, ele era bastante magro, esquálido, doente, porque não cuidava da sua alimentação, da forma do seu corpo e alimentação da forma como deveria ser. Ele não honrava, vamos dizer assim, aquele corpo. E aí diz que chegou um frei, que era seu amigo, um companheiro, e falou assim, eu estou sabendo que São Francisco amava os animais, falou, eu estou com um problema muito, muito sério e gostaria de compartilhar com o pai para saber se tem alguma sugestão. Ele disse, pois não, pode falar. Ele falou, olha, tem um senhor que possui um jumentinho que utiliza para sobreviver, para o seu trabalho. E esse jumentinho carrega as coisas para ele, de um lado para o outro. Ou seja, tudo que esse senhor faz para sobreviver é através desse jumentinho que ele tem. Aí, Francisco, sim, qual é o problema? É porque ele maltrata demais esse jumentinho. Ele mal dá refeição digna, mal dá comida, o alimento que dá, fugaz de vez em quando, e o jumentinho está magro, e o jumentinho está doente, e ainda maltrata esse jumentinho. E São Francisco diz que ficou assim horrorizado, perguntou, mas ele ainda utiliza para transportar esse jumentinho? Ele sim, ele sobe no jumentinho, o jumentinho leva ele para cá, leva ele para cá, e ele maltrata esse jumentinho dessa vez. E aí São Francisco fala assim, eu não admito uma coisa dessa, chame-me esse homem aqui que eu vou ensiná-lo a respeitar os animais. Onde já se viu um negócio desse? E aí diz que esse companheiro fala assim, então, eu preciso lhe dizer que o senhor, pai Francisco, é o proprietário desse jumentinho. E esse jumentinho é o seu corpo. E aí São Francisco diz que olha para ele assim, eu tenho maltratado tanto assim o meu corpo? Ele sim, tem maltratado. Aí ele se ajoelhou e pediu perdão a Deus por não estar promovendo o respeito à sua própria dignidade, ao seu próprio corpo. Então, que a partir dali ele iria começar a tratar bem o seu jumentinho, o seu corpo. Então é isso, essa bondade, ser bondoso, não é ser bondoso apenas para os outros, é ser bondoso, começar essa autodignidade conosco mesmo. Nós nos olharmos e sermos dignos, reconhecer os nossos direitos, defender os nossos direitos, não nos envolvermos no problema do outro, interferir nas escolhas do outro. Não, nós vamos olhar com compaixão, mas não vamos ter essa, como ele chamou ali, essa generosidade compulsiva. Porque se nós interferirmos, querermos dizimar todos os problemas do meu irmão, eu posso sim estar, inclusive, interferindo no seu karma. Ele precisa passar por aquilo como forma de se builar
e sair daqui de uma forma moralmente melhor, e eu estou lá atrapalhando a sua encarnação. Porque eu vou lá com a minha suposta superioridade moral, dar os meus conselhos, interferir nos problemas, e não é nada disso ser bondoso. É isso que Hamed vem trazer. E tem essa grandíssima diferença entre ser bondoso, ser generoso e ser totalmente desatento à sua própria condição, à sua própria necessidade pessoal. Então, vamos olhar para nós, vamos fazer o nosso dever de casa, vamos sermos fortes, autoconfiantes, vamos ser sinceros, vamos ser leais, vamos ser sociáveis, vamos respeitar crianças, animais, naturezas, mas vamos desenvolver essa autoconfiança para daí sim nós termos capacidade para construir uma ação altruística em relação ao outro e concretizar essa ação. Vamos combinar nossa ternura, nossa compaixão com este destemor. Vamos dominar essa arte de sinceridade para poder dizer ao outro o que eu acho, o que eu penso e como eu me sinto, de forma educada, de forma autêntica, mas sem altas morais, sem alta moralidade, vamos dizer assim. Nós, quando precisamos construir ações altruísticas, não são grandes ações. Vamos fazer aquilo que nos compete no ambiente que nós estejamos. Nós não precisamos construir grandes castelos. Se eu conseguir construir já um castelinho dentro de mim, já é um grande passo. Se eu sair daqui dessa encarnação um pouquinho melhor do jeito que eu entrei, já é um grande passo, já é uma grande construção. E em relação ao outro, o mínimo que eu conseguir fazer não é apenas a questão material, mas a mínima atitude que eu conseguir ter em relação à compaixão do outro, eu já estarei construindo uma ação altruísta. Eu acho que era basicamente esse o resumo do que é ser bom. Então vamos estar atentos a essa questão, médiums, de nós não nos autocolocarmos num pedestal, ou muito menos quando nossos companheiros nos colocarem nesse pedestal, nós não sermos estimulados orgulhosamente pelas nossas qualidades, pelas nossas capacidades. Vamos estar atentos aos elogios. Nós não precisamos de elogios. Nós temos que nos conhecermos, saber exatamente até onde que eu consigo chegar. E vamos, sim, dizer, não sei, não posso, não concordo, ou então, não quero. Está fora do meu limite. Eu não consigo chegar até lá. Está tudo bem.